Então, a ADI 6298 foi da decisão. Isso aqui é importante para o futuro, para quando o juiz das garantias ele for julgado constitucional e for aplicado. A decisão do ministro Toffoli, ele já pronunciou que o juiz das garantias ele não vai ser aplicado ao tribunal do júri. Por que não vai ser aplicado ao tribunal do júri? Porque quem julga é o conselho de sentença. E eles não acompanharam nenhum pedido investigatório. Então, eles têm a imparcialidade. Não vai ser também aplicado, né, a violência doméstica e familiar, os crimes da Lei Maria da Penha. A justiça eleitoral também não vai ser aplicado. E o próprio artigo 3º-C da Lei Anticrime, ele afasta o juiz das garantias do juizado especial criminal. Por quê? Porque, na verdade, no juizado especial criminal, não existe um inquérito, mas um boletim circunstanciado de ocorrência. E quando os crimes são de 2 ou menos de 2 anos, não existem as outras medidas cautelar, como pedido de prisão preventiva, etc. E aí, eu queria conversar com vocês, né, sobre alguns incisos específicos do juiz das garantias, né. O artigo 3b, ele diz o seguinte: o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia, a reserva de jurisdição. No inciso 1º, ele diz o seguinte: cabe ao juiz das garantias receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 52 da Constituição, 62 da Constituição, do artigo 5º da Constituição Federal, receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto do artigo 310. O artigo 310, ele agora, na Lei Anticrime, trata da audiência de custódia. E o que é que ele informa? Ele informa que, quando houver a prisão do acusado, ele tem que ser apresentado no prazo de 24 horas na audiência de custódia. E aqui eu coloco uma observação que vai ser importante para a prática. Por quê? Porque o juiz da audiência de custódia nem sempre será o juiz das garantias. Um dos exemplos é o plantão judicial. Porém, ao decidir uma medida cautelar, uma prisão preventiva, homologar um pedido de prisão, ele estará proibido de servir na instrução. Porque o artigo 3D, ele proíbe, ele é um artigo de impedimento, dizendo o quê? Que quem funcionou como juiz das garantias não pode funcionar como juiz da instrução. O inciso 4º, ele informa que o juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, se o Ministério Público começou um PIC, que é a investigação criminal, procedimento de investigação criminal, ele deve informar também ao juiz das garantias, né? E aqui eu até coloquei a observação que o juiz das garantias, apesar do inciso 4º, ele não consta como autoridade a ser comunicada do arquivamento do inquérito policial. Hoje, né? Então, apesar de não constar, lá no artigo 28, o Ministério Público deve também informar, quando for homologado, o arquivamento ao juiz das garantias. No inciso 6º e 7º, informa que é função do juiz das garantias prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-la, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma disposta no artigo em legislação especial. E o inciso 7º informa que também deve o juiz das garantias decidir sobre o requerimento de produção antecipada de prova, consideradas urgentes e não repetitivas, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Veja bem, esses incisos, ele reforça a tese do contraditório no inquérito.
apesar de não concordar com o contraditório no inquérito. Porque realmente o inquérito ele é um procedimento inquisitivo. O contraditório ele vai ser exercido depois. Mas esses incisos ele reforça uma parte da doutrina que informa que existe contraditório no inquérito policial. E a observação 2, que deve ser interpretada com parcimônia esse contraditório. Por quê? Porque se o juiz das garantias, se houver um pedido do Ministério Público para o juiz das garantias decretar a prisão preventiva de um acusado, se o juiz for comunicar, intimar o acusado para que ele responda, exerça o contraditório, para depois o juiz decretar, corre o risco de quê? De fuga do acusado. Então, deve ser exercido com a parcimônia do parágrafo 3º do artigo 282. Ou seja, esse contraditório só vai ser oportunizado ao acusado quando não acarretar prejuízo à urgência ou ineficácia da medida. Tá certo? Inclusive, o artigo 282, parágrafo 3º, também foi modificado pela lei anticrime, e ele informa exatamente isso. Como será esse contraditório? Né? Ele diz que, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido da medida cautelar, determina a intimação da parte contrária para se manifestar no prazo de 5 dias, acompanhada de cópias do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos sem juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contém elementos do caso concreto, que justifica a medida excepcional. A medida excepcional é decretar uma prisão preventiva sem o exercício do contraditório. E aqui tem um questionamento. Se pode o juiz, de ofício, ordenar a produção antecipada de prova? O que é a produção antecipada de prova? É o seguinte, existe risco daquela prova, se for esperar o procedimento judicial, a denúncia do Ministério Público e a instrução, perder aquela prova. E aí o que acontece? Você entra com a medida, né, de produção antecipada de prova. E no artigo 156, ele informa que o juiz de ofício pode, né, ordenar a produção antecipada de prova. Só que esse artigo 156, ele foi revogado, né, tacitamente pelo artigo 3A. Então, o juiz não pode, de ofício, ordenar a produção de provas. Deve haver requerimento das partes para a produção de provas no processo penal. Continuando. No inciso 8º, tem como função do juiz das garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, e é observado o disposto parágrafo 2º. O que é que diz o parágrafo 2º? Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, veja que ele não pode de ofício, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. E aqui vai ter um questionamento sobre os prazos para término do inquérito. Por quê? Porque hoje temos o seguinte, o inquérito na Justiça Estadual, quando o acusado estiver preso, ele tem que terminar em 10 dias, e não há possibilidade de dilação probatória. Quando ele estiver solto, o inquérito tem que terminar em 30 dias, podendo ser revogado, até porque ele encontra-se solto. Na Justiça Federal há uma diferença. A Justiça Federal, se ele pode preso, o inquérito ter o prazo de 15 dias, prorrogado por mais 15, e solto 30 dias. Só que veja, o parágrafo 2º, ele informa o quê? Que esse prazo é competência do juiz das garantias prorrogar o prazo do inquérito quando ele estiver preso por até 15 dias. E aí está surgindo duas correntes. A primeira, que é capitaneada pelo professor Rogério Sanches. Ele diz o seguinte, que esse parágrafo 2º, na verdade, ele veio
para deixar igual os prazos, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal. Então, ele entende que na Justiça Estadual agora, o prazo para terminar o inquérito do acusado preso será de 15 dias, prorrogado por mais 15. Porém, este não é o entendimento que começa a ser predominante, defendido pelo professor Nestor Távora, pelo professor Renato Brasileiro, por exemplo. Eles entendem o seguinte: o prazo para se terminar um inquérito policial continua sendo de 10 dias, só que agora, com a dilação desse prazo por até 15 dias. O juiz ele não dilata o prazo por 15 dias já, ele dilata por até 15 dias. Ele pode dilatar por 5, por 10 ou por 15. O máximo é 15. E aqui será importante na prática, tá certo? Depois temos como função, né, julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Então, o juiz das garantias julga o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Porém, hoje é possível o Ministério Público investigar e veja a competência para julgar o HC, o habeas corpus, de um ato do promotor de justiça, não será do juiz das garantias, será do Tribunal de Justiça. Então, tem que ter cuidado com a interpretação desse inciso com relação à competência para julgar o habeas corpus de ato, né? Contra ato, na verdade, do promotor de justiça. O inciso 4º diz que o juiz das garantias ele tem como função decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399. O que acontece no processo? Você tem uma fase investigativa, e nessa fase investigativa, se você tiver provas mínimas da autoria e da materialidade de um crime, há a denúncia. O Ministério Público oferta a denúncia. E o juiz, ele exerce um ato que a gente chama de recebimento da denúncia. Ele vai ver se realmente a denúncia tem todos os requisitos previstos no Código de Processo Penal e se existe a comprovação, a prova mínima da autoria e da materialidade de um crime. Se ele verificar tudo isso, ele recebe a denúncia. E o recebimento da denúncia é importante, por quê? Porque é um dos prazos de interrupção da prescrição. O recebimento da denúncia é um dos prazos de interrupção da prescrição. Só que veja, na primeira modificação processual de 98, com relação ao recebimento da denúncia, veio uma discussão, que é o seguinte: na verdade, se tem 2 recebimentos da denúncia. Tem o primeiro, que está lá no artigo 396, e tem um segundo. E esse segundo é depois que a defesa apresentou a resposta à acusação, depois que a defesa exerceu o contraditório, que é o do artigo 399. E se pacificou que a interrupção da prescrição acontecia no artigo 396, que é o primeiro momento do recebimento da denúncia, e não no 399. Porém, esse inciso traz uma nova confusão e uma nova discussão, porque ele claramente e expressamente traz como momento do recebimento da denúncia o artigo 399. E não há dúvida de que começará a mesma discussão. Se o prazo interruptivo da prescrição será o 396 ou o 399. E, por último, o inciso 16, que ele diz o seguinte: deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Veja, antes da lei, o assistente técnico indicado pela acusação e pela defesa, ele não acompanhava a produção da perícia. O assistente técnico só
acompanhava posterior à produção da perícia. Mas a lei anticrime, na parte processual, trouxe o que a gente chama de cadeia de custódia da prova. E por isso, exatamente por essa modificação da cadeia de custódia da prova, é que veio esse inciso 16. E aí o que acontece? O assistente técnico agora, indicado pela acusação e pela defesa, ele vai participar da produção da prova pericial. E aí eu trouxe a observação aqui do artigo 159, que dizia, né, que o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma, e o parágrafo 4º, o assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos. Isso mudou. Por quê? Porque agora os peritos irão participar da feitura da produção da perícia. Também é função do juiz das garantias decidir sobre a homologação do acordo de não persecução penal, ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. O acordo de não persecução penal, na verdade, é uma figura que a lei anticrime trouxe na parte processual, porém, já existia duas resoluções, na verdade, a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público 181 de 2017, que foi modificada em alguns aspectos pela resolução 183 de 2018, certo?